O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é bom estar na presença de Deus nesse tempo maravilhoso, o tempo da Quaresma. A palavra Quaresma lembra 40. Estamos celebrando hoje o sábado depois das cinzas. É assim que está no missal, na liturgia de hoje. Quaresma, 40 dias que recordam os 40 anos que o povo de Israel, o povo de Deus, atravessou o deserto, rumo à terra prometida, o atual Iraque. Hoje, se você for com os meios modernos, ou até mesmo a pé, você gastaria menos tempo do que 40 anos. Mas o povo era um pouco cabeça dura, por isso demorou tanto. Muitas coisas na nossa vida acontecem lentamente, porque nós tardamos em entender o que o Senhor nos diz. Quaresma que lembra os 40 dias que Noé, na arca, enfrentou o dilúvio, protegido porque obedeceu o Senhor. 40 dias, porque recordamos o período que nosso Senhor Jesus Cristo ficou em jejum, no deserto. 40. 40 que lembram também as 40 semanas da gestação. Para que o bebê esteja maduro para nascer, toda mãe espera alcançar pelo menos a 40ª semana. Essa Quaresma, portanto, é como se fosse uma linda gestação que a igreja propõe a todos nós para que possamos renascer, nascer de novo, assumir com maior radicalidade tudo aquilo que Deus espera de nós, abraçar com alegria as promessas,
a grande profecia que hoje nós ouvimos na primeira leitura. O Senhor te conduzirá, diz o profeta Isaías no capítulo 58. O Senhor sempre te conduzirá, saciará a tua sede na aridez da vida, renovará o vigor do teu corpo. Parece que está falando com uma pessoa que acabou de sair da quarentena do Covid-19. Muitas pessoas dizem que uma das sequelas é esse cansaço no corpo, não é mesmo? Olha o Senhor prometendo: renovará o vigor do teu corpo, serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. É uma promessa linda demais. Conforta, aquece o nosso coração. Mas é importante não olhar a palavra de Deus e pegar só aquilo que é mais apetitoso. Porque há muitas pessoas que tiram a palavra de Deus no contexto e acabam achando, por meio da palavra, um pretexto para fazer aquilo que Deus não queria. O contexto da palavra de Isaías, no capítulo 58, é um contexto de convite à conversão. Por isso o Senhor diz: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, aí sim acontecerá tudo isso. É por isso que a quaresma é um período tão maravilhoso. Existem graças especiais que Deus concede especificamente na quaresma. Quem aqui gostaria de receber todas as graças da quaresma? Levanta a mão para eu ver aqui. Só quem precisa. Então tá bom. Eu também preciso. Todas as graças desse tempo litúrgico, o tempo da quaresma, que é um tempo tão cheio de ensinamentos para nós. A oração, o jejum, a esmola, o convite da igreja para nós é tão pontual. Um dos períodos que eu mais gosto de pregar é a quaresma. É o tempo que eu mais gosto. É o tempo que Deus mais me fala também. Não me lembro, já contei isso aqui 1 milhão de vezes, mas vai que hoje é a primeira vez que alguém está ouvindo, né? Me dá um mi aí, por favor, meu filho. Essa aqui é de 1900 e arco-íris preto e branco. É muito antiga essa música, que minha vovozinha cantava quando chegava a quaresma. Pecador, agora é tempo de contrição e de temor. Serve a Deus, despreza ao mundo. Já não sejas pecador. Serve a Deus. Serve a Deus, despreza ao mundo. Já não sejas pecador. Quem conhece essa música? Levanta a mão. Quem já ouviu essa música tem mais de 40 anos. Porque essa é antiga, essa é das boas. E faz um apelo para nós. Agora é o tempo da conversão. As estrofes são muito didáticas, né? É uma linguagem simples, a canção da linguagem simples, que consegue comunicar quase, praticamente tudo que a quaresma quer nos ensinar. Passam meses, passam anos, sem que busque o teu Senhor. De um dia para o outro, assim morre o pecador. De um dia para o outro, assim morre o pecador. Hoje
estamos na sociedade que apregoa o medo, o pavor da morte. Como se todo tipo de morte só pudesse vir por causa deste maldito vírus que nem somos capazes de ver a olho nu. A morte é aquela passagem que todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos de viver. Com ou sem este maldito vírus. Mas parece que agora o jeito de amordaçar a humanidade, de amarrar todo mundo, é aprisioná-los, torná-los reféns do medo. Católico de verdade não tem medo da morte. Tem medo da morte eterna. O católico de verdade, a pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho, é prudente. Não comete imprudências com relação ao tempo de pandemia que estamos vivendo. Observa aquilo que é pedido, na medida do possível, mas não fica refém do medo. Para quem crê, a passagem da morte é aquele encontro definitivo com o Senhor. O católico de verdade tem medo do inferno. Por isso que a última estrofe que eu aprendi lá no Ceará, um abraço para o povo do Ceará, povo do Crato. Eu fui lá na época da ordenação do Padre Aloísio. Faz pouco tempo. Meu Deus do céu, o tempo está passando, né? E ali eu vi o povo cantando a última estrofe dessa música, eu não sabia que existia. É a única música católica que fala dos que estão no inferno. E diz assim: os que estão lá no inferno nem pensavam de lá ir, e lá choram e lá gemem, pois não podem mais sair. E lá choram e lá gemem, pois não podem mais sair. É por isso que a quaresma é o tempo oportuno para pensar nos novíssimos. O destino final. Céu, todos queremos chegar lá. Inferno. Ou pode acontecer o purgatório. São as verdades que devem encher nosso pensamento durante a quaresma. Isso me ajuda a levar a sério o convite à conversão. Isso me ajuda, inclusive, a rezar como o salmista, São Davi, testemunhou para nós hoje. Ensinai-me os vossos caminhos, Senhor, e na vossa verdade andarei. Quem pede que o Senhor lhe ensine os caminhos, reconhece que não conhece nada. Reconhece que não sabe de nada. O Senhor não pode te conceder graças se as suas mãos estão carregadas das tuas seguranças. Eu preciso depor minhas seguranças para que finalmente o Senhor encha os meus braços com a sua palavra, com a sua verdade, com a sua luz. Muitas pessoas nesse mundo acumularam conhecimento. Nunca como agora a sociedade experimentou tamanho avanço em todas as áreas. E nunca como agora a humanidade ficou tão refém do medo, da insegurança. Por isso que é importante sermos como essas crianças, como pessoas simples que dizem: ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Vamos repetir? Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Mas preste atenção, antes mesmo do Senhor fazer o convite, antes mesmo de você pedir ao Senhor que te ensine os santos caminhos, Deus nos fez um chamado semelhante àquele que ouvimos no Evangelho de hoje. Diz o texto sagrado: Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Acho que a profissão mais difícil é cobrador, né? Cobrador nunca é bem recebido, e sempre tem um cachorro para atazanar a vida do coitado. Até hoje a profissão de cobrador é complicada.
Agora inventaram, inclusive, as cobranças eletrônicas. Ligam para você e falam, você é o fulano de tal? Sua conta está em atraso. Mecanizaram o processo, porque a figura do cobrador, desde muito tempo, é figura pouco amada. Jesus olha para esse cobrador, Levi, e Jesus lhe diz, segue-me. Levi deixou tudo e levantou-se e o seguiu. O Senhor Jesus chama um pecador. Quem aqui tem pecado, levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Quem aqui cometeu um pecado hoje, levanta a mão. Nossa, tem algumas pessoas que não levantaram a mão. Nós vamos então tirar aqui aquela imagem do Nosso Senhor da Pietá e colocar a pessoa ali, sentadinha ali. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia. O justo. 7 vezes ao dia. Nós estamos depois da metade do dia, já passou o demônio meridiano, como diz o Salmo. Metade do dia já se foi. Precisaríamos, como bons cristãos, ter plena consciência da nossa limitação. Somos pecadores. E Jesus chama o pecador para segui-lo. Jesus não olha o passado do pecador como um pai que enxerga o filho e sonha um futuro por causa dos dons que lhe concedeu. Eu sou fundador de uma comunidade chamada Coração Fiel. Não pensava isso, não fui preparado para isso, mas o Senhor me chamou a descobrir isso há 15 anos. Há 15 anos eu lido com um grupo de missionários que tentam viver radicalmente o seu batismo. Eu olho para eles como meus filhos, porque de fato o são. E como pai espiritual, eu conheço os defeitos deles. As manias. Eu tenho uma filha, por exemplo, que ela tem o dom de falar alto. Ela vai ter 3 filhas. É o dom de falar alto e falar muito. Eu estava em casa, no meu quarto, me preparando para sair para a missa. Pensei assim, está acontecendo uma festa aqui, não é possível. Tempo de distanciamento social, tem uma festa. Quando eu saí do quarto, era ela sozinha, conversando sozinha. Eu tenho 3 filhas assim. Eu falo, minha filha, silêncio. Minha filha, aprender a escutar Deus, silêncio. Mas quando eu olho para essas filhas, essas 3, eu não olho para elas e recordo os erros que elas já cometeram. Às vezes que elas já perturbaram o meu sono e a minha oração. Eu olho para elas e começo a imaginar, um dia ela será ainda melhor para escutar o Senhor. Um dia ela vai conseguir desenvolver essa capacidade, a capacidade do silêncio. O silêncio que faz parte da música. A música nada mais é do que o intervalo de silêncios. Se retiramos os silêncios de uma partitura, a música fica totalmente estragada. Quando eu olho para essa minha filha, eu imagino o futuro. Se eu que sou humano, sou pecador, sou limitado, tenho este sonho para os meus filhos, quanto mais o Pai das misericórdias, olhando para mim, olhando para você, olhando para cada irmão que da sua casa agora está acompanhando este acampamento, para cada músico, inclusive aquele músico que está vivendo o processo do recolhimento da quarentena, porque testou positivo há poucos dias. Aquele músico que perdeu o olfato, perdeu o paladar e conseguiu ver que a vida sem sabor e sem perfume é como uma música sem volume. Deus olha para você e tem sonhos. Deus não fica apontando o seu passado. Aliás, quem lembra o passado é o capeta. O diabo é que fica lembrando do seu passado. Você vai começar a rezar, o diabo fala no seu ouvido. Tá? Mas que adianta você rezar? Você não conversa com o seu vizinho. Aí você fala, não é que eu não converso com o meu vizinho. Você tem ordem do seu vizinho. Eu não, para mim o vizinho nem existe. Para mim ele morreu. O demônio fica lembrando as coisas do passado, coloca uma lupa nos seus pecados antigos e coloca um tapa-olho no teu futuro. Isso não é o que Jesus faz.
ele olha para este cobrador de impostos e diz: segue-me. Ele não fala assim: olha, você fez muita coisa errada, olha, eu sei de quanta gente sofreu por causa da sua, segue-me. Não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. Hoje o Senhor vem até mim, até você e me diz: existe futuro, existe esperança. Esperança nessa comunidade maravilhosa que é a igreja. A igreja não é uma comunidade de perfeitos. A igreja é uma comunidade de gente que segue o Senhor. Estamos vivendo o caminho. Esse foi o primeiro nome que deram para a nossa religião. Nos chamavam de o povo do caminho. Porque Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles que seguiam Jesus eram chamados de o povo do caminho. Depois é que foram chamados de cristãos, mais adiante. E agora o nome Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma comunidade de discípulos que seguem o caminho. Estamos em caminho. A vida cristã é uma escola de humildade que se abre para a graça. Tão importante falar sobre a humildade para aqueles que estão sempre à frente de uma câmera. Não me refiro às câmeras de TV. Hoje todo mundo tem uma câmera no bolso, uma câmera portátil. Pessoas que se tornaram holofotes de si mesmas. Humildade é importante. A humildade nada mais é do que a verdade do que eu sou. O humilde é aquele que reconhece a própria verdade. O orgulhoso é um cego que tenta guiar outros cegos. Jesus chama o cobrador de impostos: segue-me. E depois do convite ele vai para a casa dele para fazer uma refeição. E ali estão todos os outros pecadores públicos. Pecadores públicos. Jesus quebra a regra e se senta com os pecadores. Vou explicar como é que é esse negócio de quebrar a regra. Naquele tempo de Jesus, fazer refeição com alguém significa aceitar essa pessoa como irmão. Não se pode sentar à mesa de alguém que eu não aceito, ou que eu não queira aceitar como irmão. E os pecadores públicos, as pessoas que faziam coisas erradas, eram consideradas impuras para a sociedade. Então sentar-se à mesa com o cobrador, com as prostitutas, com aqueles que faziam coisas erradas, era considerado um crime, um pecado. Por isso que escandalizou muita gente quando Jesus se senta à mesa para conversar com aquelas pessoas. E os fariseus não tiveram a coragem de falar na cara de Jesus. Aliás, é assim hoje em dia. Você tem raiva da pessoa, fala na internet. Não fala na cara. Não vai conversar com a pessoa. Está irritado com alguma coisa, irritado com a igreja, irritado com o bispo, irritado com o papa. Fala na internet. Por que não fala diretamente com a pessoa? Como esses aqui, ó. Não tiveram a coragem de falar diretamente com Jesus, foram conversar com os discípulos de Jesus e perguntam: por que é que você e o seu mestre comem com os pecadores? Por quê? E Jesus então diz: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Tem algum pecador aqui? Então você é chamado pelo Senhor. Ele escolheu você. Mas padre, e os meus pecados? Mas filho, e o teu futuro? Olha para frente, com esperança. Afinal de contas, aquele que te chamou é justo, é santo e pode transformar o pior criminoso no maior santo. Esse é Jesus. Ele te chamou. Jesus tem consciência da sua missão. E isso dá a Jesus uma segurança pessoal, uma certeza racional, uma penetração espiritual. É isso que nós precisamos como ministros da música do Senhor. Segurança pessoal porque encontramos nossa identidade. Estamos seguros da nossa identidade. Certeza racional porque não ficamos à margem, flutuando no conhecimento, aprofundamos o conhecimento,
como o André falou mais cedo. Penetração espiritual porque temos um relacionamento com Deus, uma história de intimidade com Deus. A intimidade que precisa ser construída de modo especial nessa quaresma, com o jejum, com a penitência, com a missa diária, com a confissão, a boa confissão. Confissão boa mesmo, aquela que você chega e rapa o tacho assim. Ah, mas eu vou confessar para padre. Padre é um homem como eu, é verdade, e o padre também confessa. E vou contar um segredo para vocês, fica só entre nós aqui, tá bom? Posso contar? Posso confiar? Eu, quando vou confessar, me dá uma tremedeira nas pernas. Me dá um frio na barriga. Tem vezes que eu vou confessar, eu fico até tremendo. Mas isso é um bom sinal. Porque é melhor confessar com vergonha do que confessar sem vergonha. Faz parte. Uma boa confissão. O hábito do rosário. Esse período de isolamento social, de quarentena, de muita coisa, eu passei a fazer muita caminhada. E aí eu falei, bom, vou fazer caminhada, vou rezar o terço. Rezei um terço, vou rezar 2, vou rezar 3, rezar o rosário. Quando eu vi, eu rezava o rosário, ainda sobrava tempo para rezar outras coisas. Olha só, Deus quer fazer de nós pessoas capazes de tirar proveito espiritual de todas as circunstâncias, inclusive essa circunstância tão incomum que só acontecia no mundo há 100 anos atrás. Cada um de nós precisa iniciar esse caminho de autoconhecimento, em vista do amadurecimento concreto. Para quê? Para abrir nossa consciência, para entender por que estamos neste mundo. Você não foi colocado nesse mundo para ser mais um. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E a melhor maneira de fazer a diferença é sendo o que Deus quer. Não o que eu planejei para mim. E nem mesmo o que a sociedade espera de mim. O que Deus espera de mim. Isso aponta para nós uma palavra-chave que não pode faltar no nosso itinerário espiritual. Santidade. Santidade. Muitas vezes existem brigas, discussões, partidos, porque cada um tem objetivo diferente. Se todos nós objetivamos a santidade, muitos problemas que a gente vê por aí vão ser poeira, pedrinhas. Se eu, com os meus irmãos, fitamos o olhar na santidade, no modelo que é Jesus Cristo, meu Deus, quanta força teremos. A consciência da santidade como meta nos fortalece para suportar qualquer dor. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem uma meta sublime, nobilíssima, suporta qualquer tempestade. Você não vê a mulher quando vai parir? Eu nunca pari não, mas algumas coisas eu sei. Quando começam as contrações, né? Estava conversando com uma pessoa e estava me explicando como é que é as contrações e tal, que o útero vai treinando e tal. Quando chega a hora de parir, a mulher grita, esperneia, chora, geme, soa. Tem mulher que grita tanto que o hospital todinho treme. Mas depois que ela vê o menino, que ela vê a criança, ela dá um sorriso e esqueceu a dor. Outro dia conversei com a mãe que falou para mim assim, olha, a dor é terrível, mas depois que eu passei pelo gosto de ver meu filho, eu estou com vontade de engravidar de novo. Passar mesmo apuro, o mesmo sofrimento. Quando você sabe o que te espera, você suporta qualquer pequena tempestade, qualquer crítica. Quando eu sei para onde eu vou, pouco importa o caminho, desde que eu chegue lá. Meu caminho pode ser todo cheio de pedras, cheio de sofrimentos. O problema não é você cair, não é você pecar, desde que você esteja no caminho da santidade. O problema é você cair fora do caminho da santidade e não se levantar. A santidade precisa ser para mim e para você meta, esperança, razão da resiliência, condição para a fortaleza.
E aí eu vou aguentar qualquer sofrimento, qualquer humilhação, qualquer traição. Ou seja, quem quer alcançar a santidade precisa passar pelo que Jesus passou. Pela humilhação, pela traição, pela flagelação. Nós estamos assistindo, por exemplo, uma avalanche de tentativas de sujar a igreja. Nos últimos 3 anos, vira e mexe, em rede nacional, aparecem manchetes de pecados ou de situações que querem envergonhar a igreja. É preciso pensar o seguinte: quem é discípulo de Jesus vai ter que passar por isso. Porque o servo não é maior do que o seu senhor. E nosso Senhor foi caluniado. Foi injustiçado. Muitos dos grandes santos passaram por isso. Por exemplo, São José Maria Escrivá. Conta-se que São José Maria Escrivá sofreu uma grande acusação num jornal da época, na Espanha. Falaram muita coisa sobre ele. Apontaram milhões de defeitos dele num escrito num jornal espanhol. Quando chegou o dia da reunião, São José entrou alegre, feliz, contente. E aí um dos seus filhos espirituais disse assim: Padre José, o senhor não fica preocupado com o que estão falando do senhor no jornal? Resposta de São José Maria Escrivá: olha, eles só estão falando um pouco do que eu sou. Se eles soubessem todos os meus pecados, falariam muito mais. Então eu estou bem. Deus conhece o meu coração. Deixa eles falarem. Olha só essa maturidade que nós podemos alcançar quando buscamos a santidade. Imitar Jesus crucificado e abandonado. Quando Jesus voltar, a igreja que ele fundou não estará reunida em milhões. Esse tempo de pandemia tem nos mostrado com clareza, exatamente porque nos vários lugares do Brasil e do mundo, a porcentagem de pessoas que vão à missa é tão pequena, que aqueles que insistem, tem lugar que tem que pegar a ficha, tem que fazer na internet, colocar lá o nome. Tem uma cidade aqui perto que é tudo automatizado na internet. Vai lá, você pega uma senha, de graça, mas você pega a senha. Agora nós estamos descobrindo quem de fato tem apego às coisas espirituais. Padre, mas eu não estou saindo de casa porque eu tenho pânico. Eu tenho pânico de sair de casa. Você já foi no banco pegar o auxílio emergencial? Você foi na farmácia comprar remédio? Você, por acaso, você foi ali naquele lugar talvez até para despedir de alguém? O mesmo Deus que te protegeu nesses lugares vai te proteger na igreja. Faz a sua parte. Nada de pânico. Coragem. A fé vai blindar a nossa ação missionária. A caridade vai nos garantir fazer parte do número daqueles que tiveram as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Caminho de conversão. O que é esse caminho de conversão para todos nós? Primeira coisa, o encontro com Jesus. Tem muita gente que gosta de Jesus, fala de Jesus, conhece tudo de Jesus, canta o nome de Jesus, mas nunca se encontrou com Ele. Canta aquilo que falaram dele. Canta aquilo que ouviram dele, mas não tiveram um encontro pessoal com ele. Quem encontra Jesus na experiência pessoal tem a vida transformada. Não fica perfeito, mas aprende o caminho da perfeição. Primeira coisa do caminho de conversão, o encontro com Jesus Cristo. Segunda coisa, a acolhida do Evangelho. Acolher a palavra que ele ensinou e acolhê-la em totalidade. E não fatiar e pegar só o que eu gosto. Pegar só a parte das vitórias. Pegar só a parte dos prêmios. Não. Pegar só a parte do bônus. Acolher o Evangelho é pegar também o ônus. Como disse São Paulo, sofre comigo pelo Evangelho. Depois de encontrar Jesus e acolher o seu Evangelho, fazer comunhão com a igreja que ele fundou. Não tem jeito. Ele quis fundar uma igreja, e se chama Igreja Católica, e tem como Papa Francisco, que hoje foi visitar uma mulher que não é católica.
mas que testemunhou publicamente os horrores que ela passou na época do Holocausto. E ele fez questão de ir lá pessoalmente conversar com ela. Esse é o nosso Papa, humano. Motivado pelo exemplo dos santos. Somos músicos em ordem de batalha no tempo da peste. A pandemia, a peste atual, é, de certa forma, fruto da guerra, da inimizade. A atual pandemia, essa que nós estamos vivendo, ela é fruto da polarização ideológica que desumanizou relações, acirrou disputas, aparelhou a mídia internacional a partir de um evento ocorrido na China central, escondido do resto do planeta. De repente, o globo terrestre adoeceu por falta de solidariedade, por falta de fraternidade. Veja, a Primeira Guerra Mundial gerou a gripe espanhola. Quando terminou a guerra, os soldados estavam já contaminados, tinha aquela gripe que foi sofrendo mutações no próprio pelotão, e eles queriam mais que depressa voltar para casa, quando tinha acabado a guerra. E eles desembarcam nos Estados Unidos e correm para abraçar os seus entes queridos. E naquele abraço, catapimba, espalhou a gripe espanhola. Chama-se espanhola porque foi a Espanha que fez a declaração de tudo, mas aconteceu aqui na América do Norte, nos Estados Unidos. Depois disso, vemos o alastrar de uma pandemia terrível, a gripe espanhola do século passado. A igreja enfrentou aquela peste, aquela pandemia do jeito que pôde. Mas Deus não ficou parado. Deus agiu e levantou, durante a última peste vivida pela humanidade, grandes santos. Como, por exemplo, os santos que celebramos hoje. São Francisco e Santa Jacinta, que morreram inclusive em decorrência de um período de pandemia. Os dois morreram por causa dos desdobramentos daquela doença, que atingiu o mundo também. Mas, e aqui vem o golpe de mestre, aqui vem a tacada genial. O Espírito Santo concedeu a essas duas criancinhas santas a graça de transformar o próprio sofrimento em instrumento de redenção. A dor que salva. A dor do luto pode salvar. A dor de estar enfermo pode salvar. A dor de chorar o parente que está internado, entubado, morre, não morre. Essa dor pode ser instrumento de salvação, quando eu sei oferecê-la como o exemplo desses meninos aqui. Jacinta, modelo de amor, acolheu a dor na grave enfermidade, tendo até mesmo de fazer uma cirurgia sem anestesia. Tudo aceitou e ofereceu como Nossa Senhora havia ensinado. Por amor a Jesus, pela conversão dos pecadores, em reparação aos ultrajes cometidos contra o coração imaculado da Virgem Maria. Por conta da mesma enfermidade que atingira Francisco, o seu irmãozinho. Nossa Senhora falou que ia levá-los para o céu, e assim o fez. Atingido pela gripe espanhola, Francisco Marto foi uma das primeiras vítimas na cidade de Aljustrel. E as últimas palavras do jovem Francisco foram: sofro para consolar Nosso Senhor, daqui eu vou para o céu. Que bonito! Isso demonstra que esses meninos que foram beatificados pelo São João Paulo II, no ano 2000, e canonizados pelo Papa Francisco, no jubileu dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, tinha uma qualidade, aquela qualidade que Nosso Senhor pediu para escrever embaixo do quadro da Divina Misericórdia: a confiança. Mais do que nunca, eu e você precisamos assumir nessa quaresma, neste acampamento que reza e que tenta instruir os músicos, precisamos abraçar a confiança. Deus te chamou, confie. Recolha o que Deus te falou durante esse dia. Você que esteve aqui, você que acompanhou em casa as pregações deste dia. Tudo isso deve estimular em você a confiança. Neste tempo em que somos treinados a desconfiar de tudo e de todos, Deus merece nossa confiança absoluta. Deus merece que nós digamos: Jesus, eu confio em vós.
Mais do que confiar numa vacina ou num remédio, mais do que confiar em qualquer coisa, confiamos em Deus. Quero pedir para você fechar os seus olhos e fazer uma oração de confiança. Declarar sua confiança no Senhor. De modo especial você que está passando por algum momento de grande provação. Confia no Senhor. Céu e terra poderão passar, mas jamais mudará o amor de Deus, a graça de Deus. Jamais mudará. Vou confiar. Vou confiar em Ti. Vou me entregar. Vou me entregar a Ti. E Deus te diz: sou teu Deus e te conheço. Eu mesmo cuidarei de ti. Se me invocas, eu te escuto. Jesus, eu confio em ti. Vou confiar. Vou confiar em ti. Vou me entregar. Vou me entregar a ti. A confiança traz milagres. Nada temas, vem descansa em mim. Misericórdia encontrarás. Jesus, eu confio em ti. Cante comigo, vou confiar. Vou confiar. É uma canção, mas é uma oração também. Juntos. Vou confiar em ti. Outra vez. Vou me entregar. Vou me entregar. Vou me entregar a ti, Senhor. Vou me entregar a ti. Céu e terra poderão passar, mas jamais teu amor mudará. Ó beleza insondável, tu me proteges, não posso duvidar, pois tua misericórdia não faltará. Vou confiar em ti. Solte a voz. Vou confiar em ti. Vou me entregar. Força. Vou me entregar. Vou me entregar a ti. Vou me entregar a ti. E é o que eu te peço, Senhor, nesta hora. Querido Deus, Pai Santo, Pai do céu, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, neste sábado de Quaresma, pela intercessão de Santa Jacinta e São Francisco Marto, dá-nos, Senhor, um novo vigor. Que se realize, Senhor, esta profecia da primeira leitura. Que saibamos abraçar com radicalidade nosso chamado. Como pessoas que estão neste mundo,
para declarar a beleza do sagrado, por meio da arte, por meio da música, por meio da pregação, mas principalmente por meio do testemunho. Recebe, pois, a paz do Senhor no seu coração. Recebe, pois, a unção divina no seu coração. Recebe a visita dos santos anjos na sua casa. Você que está doente, a visita do santo arcanjo Rafael, portador da cura. Você que está oprimido, a visita do santo arcanjo Miguel, general das milícias celestes. Você que é convidado a anunciar o evangelho do Senhor, a visita do santo arcanjo Gabriel, portador da boa nova. Confia no Senhor. Vou confiar. Vou confiar. Vou confiar. Vou confiar em ti. Vou me entregar. Vou me entregar. Vou me entregar a ti. Que assim seja. Que assim se realize. Que assim se cumpra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.